Hoje se sabe de maneira muito clara, e o Intercept está aí para confirmar e nunca foi desmentido, que usava-se a prisão provisória como elemento de tortura. Custa-me dizer isto no plenário, mas era instrumento de tortura. E quem defende tortura não pode ter assento na Corte Constitucional. O uso da prisão provisória era com essa finalidade. E isto aparece hoje, ministro Fux, nessas declarações do Intercept. Feitas por gente como Dallagnol, feitas por gente como Moro. Portanto, é preciso que se saiba disto, que o Brasil viveu uma era de trevas no que diz respeito ao processo penal. Os objetivos da Lava Jato não são imediatamente políticos, a disputa é por poder entre poderes do Estado. E depois isto está caracterizado nas revelações agora de Intercept. Para além, dizia eu, das vaidades pessoais, está em formação um quadro que permite que o processo penal domine o jogo político. Complementados pelo tapetão eleitoral costurado pela lei da ficha limpa, as investigações de macrocriminalidades das classes políticas e empresarial dão ao Ministério Público o poder de definir os rumos políticos do país. Basta abrir um inquérito sem controle. E agora, quem o diz não sou eu, é Dallagnol, quando diz que imaginava lançar 4 procuradores como candidatos ao Senado. E dizia, pobre do Álvaro, eu vou derrotá-lo. Porque só tem uma vaga e a vaga é minha. Era um sujeito tão vaidoso que dialogava com o espelho, no caso, o telegrama. Contando isso. Veja, o partido dos procuradores. Um projeto político. Mas, presidente, é muito interessante agora a análise, e eu não vou ter tempo de fazer isto de maneira aprofundada, certamente terei em outras oportunidades, das mensagens que vêm do The Intercept. Não parece haver dúvida de que o juiz Moro era o verdadeiro chefe da força-tarefa de Curitiba. Em diversos momentos, o magistrado direcionou a produção probatória nas ações penais e aconselhou a acusação, inclusive indicando testemunhas e sugerindo a juntada de provas documentais. Quem acha que isto é normal, certamente não está lendo a Constituição e o nosso Código de Processo Penal. Em outro célebre diálogo, Dallagnol, sem o menor pudor, pede ao ex-chefe de gabinete da PGR, o Pelela, o endereço do presidente Dias Toffoli, a fim de trabalhar em dados de inteligência. Pelela queria refletir em dados de inteligência para eventualmente alimentar vocês. Sei que o competente é o PGR, risos, mas talvez possa contribuir com vocês com alguma informação, acessando umas fontes. Você conseguiria, por favor, descobrir o endereço do apartamento do Toffoli, que foi reformado? Era para envolvê-lo, presidente, na delação da OAS. Era disso que se tratava. Como denominar isto, presidente? Como denominar isto? Poucos dias depois, pede-se de novo a informação. E Pelela dirá, não é apartamento, é casa onde Toffoli mora. E fornece o endereço. É disso que nós estamos falando, presidente. Essas insinuações parecem ter atingido seu grau máximo quando, insatisfeitos com a concessão de ordem em sede de habeas corpus, os membros da Força Tarefa, em um evidente delírio, elucubraram que eu seria beneficiário de contas e cartões de crédito mantidos na Suíça. Na ocasião, a possibilidade de membros do MP apurar dados a respeito do ministro do Supremo é tratada com ironia e desdém. Vai que tem um para o Gilmar Mendes. Para o Gilmar. Diz o procurador Roberto Pozobon. Aparentemente, nem os relacionamentos entre os membros dessa Suprema Corte escapavam ao conhecimento dos membros da Força Tarefa, que previamente já contavam com os votos e posicionamentos de cada um de nós. Em uma das anedotas assaz curiosa, Dallagnol conta para os procuradores que Fux disse quase espontaneamente que Theory fez queda de braço com Moro e viu que se queimou, portanto não podia lutar contra
Moro. Dallagnol teria revelado ainda que os procuradores da Lava Jato podiam contar com ele, com Fux, com o que fosse preciso. Ao saber do diálogo, Moro sagra. In Fux we trust. Até o próprio relator dos processos da Operação Lava Jato no STF, que sempre se destacou pela sua mais absoluta integridade e isenção nos seus posicionamentos, era taxado como um juiz conivente com a organização criminosa de Curitiba. Em outra conversa, Deltan aponta: caros, conversei 45 minutos com o Fachin. Ahá, o Fachin é nosso. Sequer a ministra Carmen Lúcia foi poupada. Após tomarem ciência de uma DPF ajuizada pela Rede Sustentabilidade, houvera sido distribuída à eminente ministra, os procuradores não revelam nenhum pudor ao acusá-la de frouxa. A configuração de um quadro sistemático e reiterado de ofensas à legalidade e aos princípios constitucionais da ampla defesa dos investigados tornou-se incontroversa com o desvendamento de uma verdadeira máquina de provas ilícitas que era utilizada pela Lava Jato, muitas vezes de forma espúria e para enganar o Judiciário e o próprio Supremo Tribunal Federal. Não é por acaso, presidente, que hoje os jornais estampam, e vem de novo do Rio de Janeiro essa notícia, de que um fiscal ligado à Lava Jato, supervisor da programação da Lava Jato, foi preso por estar vendendo informações para fiscais, para empresários que estavam sendo achacados. Marco Aurélio da Silva Canal, que estava fazendo investigação, inclusive em relação a mim, na Receita. Veja, certamente a mando desta gente. É ele, gangster no comando de investigação. É disso documentado. Voltar, presidente. Que esses mecanismos obscuros de obtenção de prova foram utilizados em investigações contra réus que tentaram se socorrer com a impetração de habeas corpus no Supremo Tribunal Federal, muitos deles sem êxito. O próprio sistema DROIS da construtora Odebrecht, que é fonte de elementos indiciários utilizados em diversos inquéritos e ações penais da Lava Jato, fora clandestinamente acessado pelos procuradores pelo menos um ano antes da celebração de acordo com os 78 executivos da empreiteira, quando o acesso ao sistema teria sido oficialmente concedido ao MP. É esse o cenário dantesco de violação à legalidade que nos traz até aqui. Parece-me ter chegado o momento de fazermos uma avaliação crítica de postura desta Corte Constitucional. E eu realmente tenho muito orgulho de ter, desde o primeiro momento, apontado falhas nesse sistema. Elogiei e elogio e reconheço, de fato, a corrupção tem atingido níveis preocupantes e é preciso que se combata. Mas eu sempre disse, combater crime sem cometer crimes. E antes nós não sabíamos ainda da investigação relativa à Fundação Dallagnol, que teria um fundo de 2,2 bi. Nós não sabíamos. E 1,2 bi iria para o doutor Carvalhosa, para os clientes do doutor Carvalhosa. Sob que razão? Ministro Alexandre, na decisão que tomou na DPF, corajosamente proposta pela doutora Raquel Dodge, apontou a ilegalidade desse acordo e reverteu esse dinheiro para as finalidades públicas. Então, presidente, é muito sério que se debata esse tema com a profundidade. Que todos nós saibamos do que se está falando. O que se sabe hoje já é muito grave. E não se sabe tudo. Me dizia o cineasta Zé Padilha que só se divulgou 1% de tudo aquilo que se acumulou. Portanto, ainda há muitas novidades em torno dessa temática. Mas tudo o que há é chocante e, de fato,
altamente comprometedor para aquilo que se chama uma investigação isenta.